Meninas e meninos do meu coração varonil, vamos lá para mais uma dica do direito administrativo. Seu professor deu início à atualização de sua obra Manual do Direito Administrativo Facilitado. E o que nós encontramos hoje lá no Planalto, na parte de legislação? Temos a alteração na Lei de Consórcios Públicos, duas importantes alterações. A primeira, estendendo o regime seletista também aos consórcios públicos de direito público. E a segunda alteração na lei do consórcio diz respeito à exigência de regularidade fiscal. O que acontece? Durante muito tempo, a União, ao transferir voluntariamente verbas para os consórcios públicos, requeria também a regularidade da entidade política consorciada. E eu dou o exemplo. Vamos imaginar que exista aí um consórcio público intermunicipal, entre 2, 3 municípios. Ou seja, além da regularidade fiscal, trabalhista e toda a regularidade em geral do consórcio público, requeria-se também a regularidade da entidade política consorciada. Hoje, essa regularidade ela fica restrita ao consórcio público, não se estendendo, portanto, à entidade federativa consorciada. Então são duas importantes alterações, com certeza objeto dos próximos certames. A segunda nota que temos aqui, olha lá, diz respeito à alteração na lei orgânica do Tribunal de Contas da União. Se você abrir o nosso manual, você vai encontrar uma jurisprudência do STF que veda o anonimato, o que foi tomado inter partes, portanto, num caso concreto, mas nessa situação específica, o Senado Federal, por resolução, estendeu com efeito erga omnes, com eficácia ex nunc, proibindo, portanto, que o tribunal, no final do processo de denúncia, mantivesse o anonimato. Isso foi alterado recentemente para se permitir ao tribunal, por uma questão de imprescindibilidade à segurança da sociedade e do Estado, que se mantenha o anonimato, que se mantenha o nome do denunciante sob sigilo. Então guarda carinhosamente essa informação também. Outra alteração, e aí é um aprofundamento, nós sabemos que o Sistema S, entidades paraestatais, são entidades paraestatais, pessoas jurídicas, direito privado, sem fins lucrativos, e um ponto em comum do Sistema S é que ele inicia por S. Eu costumo brincar e falar, começa por S, Rede Sara começa com S, a BDI começa com S, a Apex começa com S. Na verdade não começa com S. E aqui nós temos mais um exemplo de instituição de serviço social autônomo que não inicia com S, surgindo aí com a Lei 13.958, o Programa Médicos do Brasil, que é a nossa ADAPS, Agência para o Desenvolvimento de Atenção Primária à Saúde, portanto, localizada no terceiro setor, na qualidade de entidade paraestatal, tem regulamento próprio de licitação, mas submete-se ao julgamento do Tribunal de Contas da União, não segue o rito da Lei 8666, não há concurso público, mas se exige processo seletivo simplificado, é isso aí. E uma peculiaridade em relação aos demais integrantes do Sistema S, o que ocorre à semelhança da Rede Saara, e que é que essa entidade também terá contrato de gestão com o Ministério da Saúde. Outro item, mas só vai passar a vigorar a partir de julho, a partir de julho, por conta de um vacatio legis de 180 dias, foi a regulamentação do parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição Federal, que trata do contrato de gestão. Porém, essa lei nominou de contrato de desempenho. E aí eu tenho algumas considerações, inclusive faremos uma transmissão sobre o tema contrato de desempenho, chamado corriqueiramente, doutrinariamente, de contrato de gestão, acordo programa. Atenção que essa é uma primeira versão, tá, gente? Esse texto ainda vai ser revisto. Eu peguei e colhi na literatura, na verdade nas alterações normativas também, um interessante caso de você criar uma empresa pública a partir da cisão de uma empresa estatal. A Infraero ela foi cindida, parcialmente para se criar a Nave Brasil Serviços de Navegação S.A. Sociedade anônima, empresa pública, diga-se passagem unipessoal, porque o capital social dela pertence 100% à União. Não há, portanto, integralização de outras entidades políticas ou entidades
administrativas. Uma coisa, uma peculiaridade, e às vezes a gente não conhece tudo, né? A nave ela pode ser convertida em sociedade de economia mista. Não precisa de lei. Essa conversão pode ser por ato do Poder Executivo. O regime de pessoal é seletista, tem uma nova hipótese de licitação dispensável dentro dessa lei, permite-se a contratação temporária de excepcional interesse público, direito de amamentação dos concursos públicos, né? Isso aí é mais um progresso em nossa legislação. As mães podem amamentar seus filhos até 6 meses de idade, que tenham, né? Até 6 meses durante a realização dos concursos e suas etapas avaliatórias. Não é só o concurso público na parte objetiva, a sua etapa avaliatória também. Então pode, eventualmente, o concurso público ter a parte de exame físico, então essa etapa avaliatória, a mãe tem direito também de amamentar o seu filho. Tem lá, né, a cada 2 horas, um intervalo de 30 minutos por filho. O referido direito expresso deve ser expresso no edital. Abuso de autoridade e comunicabilidade entre as instâncias. Trago para vocês aqui a batida forma de comunicabilidade de instâncias, aquela que a gente aprende lá na Lei 8.112. Desde novinho, desde criancinha, nós ouvimos dizer que as instâncias são independentes entre si, podendo haver uma certa interdependência. E quando isso ocorre? Ocorre quando lá no juízo criminal, que é o mais severo, mais rigoroso, se reconhece a inexistência do fato ou se nega a autoria. Nesse momento, haverá uma comunicabilidade, se extinguindo os processos civil e administrativo. Na lei de abuso de autoridade, eu trouxe aqui para vocês, existe também essa comunicabilidade quando se reconhece uma excludente de ilicitude, excludente penal para o agente público. Então, se ele pratica em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, não há processo administrativo e sequer cível contra o servidor. E uma última informação, alteração no decreto decreto-lei da desapropriação, já estava na hora, né? Havia 2 formas de você indenizar o particular: administrativamente, então amigavelmente, ou a fase litigiosa, quando não há concordância por parte do particular em relação à indenização, e você vai procurar o Poder Judiciário. Perfeito. Então, ou era a fase administrativa ou fase judicial. Agora abriu-se a possibilidade também da via de mediação, da via arbitral, é o que a gente chama de sistema multiportas. Então, hoje, além da parte administrativa consensual, aceitou, morreu, da judicial, nós temos também a possibilidade de eleição de um árbitro ou mesmo mediação. Então temos aí uma importante alteração na lei, no decreto-lei. E a última informação, e eu já ouvi bons professores aqui falando da inconstitucionalidade de decreto, e eu sempre bato na mesma tecla. O assunto vem tratado em lei. A lei de diretrizes orçamentárias, embora efêmera, embora episódica, embora tenha uma passagem, né, e morre, né, ela traz expressamente em seu artigo 75 a necessidade de a entidade que recebe transferência voluntária realizar o pregão. Então é uma obrigatoriedade, isso não importa, mas o decreto é ato secundário. Esqueça, isso está em lei, lei é ato primário, essa lei ordinária, ato primário. Então guarda carinhosamente que para se receber essa transferência voluntária, uma das condições é realizar para aquisição de bens e serviços comuns a modalidade licitatória pregão, né? E atualizamos aqui. Até então, a lei, nosso livro vai ser atualizado com essas alterações normativas. Fiquem com Deus e até uma próxima dica.